Amém. Que honra poder estar aqui, compartilhando, servindo os irmãos, lavando seus pés e, sabe, eu fico emocionada, não tem como, de ver tantas pessoas, tantas. Não era para me chorar. Tantas pessoas obedecendo o ID, valorizando crianças, valorizando essas pequenas crianças, que infelizmente a gente viu no passado em nome de Jesus, não aqui, mas em outros lugares, né? Deixa as crianças para lá, vamos ministrar para os adultos, né? Mas aqui não é assim. E eu fico assim, com o coração cheio de gratidão a Jesus, né? Porque a gente sabe, e olha que isso não está aqui, isso aqui é só eu agora, Espírito Santo, eu senti de Deus falar, né? Que Jesus se indignava com só algumas coisas. Se você for ler o Novo Testamento, você vê que algumas coisas faziam Jesus ficar indignado, sabe? Com ira santa mesmo. E uma dessas coisas é desvalorização de crianças. Vocês sabem a história, né? Que os discípulos, né? Que os pais trouxeram as crianças, discípulos tipo, não. E a Bíblia fala que Jesus se indignou. Mas aqui nessa igreja ao contrário, Jesus fica tão feliz com vocês, sabe? Eu acho tão lindo os pastores, tão lindo como ele fala, não, todos aqui trabalham com crianças, todos aqui fazem parte do Paz Kids. Isso é uma coisa que Deus deve estar assim, em pé, aplaudindo vocês. E eu, de todo coração, eu honro isso, sabe? É uma inspiração para nós, é uma alegria indizível poder ministrar. E eu quero aprender com vocês que todas as semanas, né? Uma vez por mês, ministrando para as crianças. Parabéns. E você sabe que quando você ministra para crianças, Deus abençoa os seus filhos também. Quando a gente dá algo para o reino, não tem outra coisa, não tem outro. Deus vai nos abençoar também. É incrível. Inclusive, isso tem a ver com o que eu ia falar e o que eu vou falar agora. Então, essa conferência é o legado que transforma, né? E realmente, quando as pessoas falam, Esther, você tem um legado. Na verdade, quem faz parte, quem é membro da Paz Church, tem o mesmo legado que eu tenho. Porque eu sou parte da Paz Church. E na liderança da Paz Church, o pastor vem ensinando, né? Que a Paz Church foi começado pelo pastor Melvin aqui no Brasil, né? E ele veio dos Estados Unidos, ele veio para o Brasil, vocês já sabem a história, né? O pastor já contou. Então, esse pastor Melvin realmente era o meu avô. Então, essa foto aqui é meus avós, Melvin e Catarina. Eu sou essa aqui da direita do meu avô, é eu, essa menininha aqui. E esse legado de dar, de não pensar em si, de não ser egoísta, né? De ser altruísta, de querer dar, de querer obedecer o ID, mesmo quando custa alguma coisa. Talvez custa algum dinheiro, talvez custa um tempo. No caso do meu pai, custou a vida dele, né? Vocês sabem a história. Meu pai morreu, que era o pastor Lucas, aqui bem atrás de mim. Esse é o pastor Lucas, pastora Cristina, que são meus pais. E ele teve uma queda, né, no aviãozinho. E por que ele tinha esse aviãozinho? Para alcançar os ribeirinhos. Então, ele tinha esse chamado de Deus para alcançar os ribeirinhos. E nós temos um estaleiro lá em Santarém, que tem mais ou menos 100 barcos. Mas só que de barco, viajando horas e horas, às vezes dias e dias para chegar numa comunidade ribeirinha. Então, alguém doou esse aviãozinho para ele e ele aprendeu a voar. Ele tinha até sua, como é que chama? Como se fosse CNH, mas para piloto, não sei como dizer, né? E só que um dia, infelizmente, caiu. É uma longa história. Mas, enfim, esse legado é a nossa responsabilidade. E se você faz parte da Paz Church, quem aqui é membro faz parte da Paz Church?
Então, você que levantou sua mão, é a sua também responsabilidade. Primeiro, valorizar o que Deus nos deu. Valorizar esse legado de abnegação. Esse legado, sabe de quem a gente ganhou esse legado? Será que foi do meu avô? Não, foi de Jesus. Jesus que doou a sua vida por nós. Tudo que nós fazemos aqui, tudo é por causa do sangue de Jesus, né? Ele deu a sua vida por nós. Ele derramou o seu sangue por nós, não pedindo nada em troca de nós. Isso é amor incondicional, né? E quem trabalha para os kids, é isso, é amor incondicional. Você não trabalha para os kids pensando, ela vai me pagar. Não. Você trabalha dando. Você está fazendo o que Jesus fez. Você está fazendo, você está dando o seu tempo, os seus recursos, a sua vida para as crianças, né? Então, esse legado é de abnegação. Quem aceita esse legado? Em nome de Jesus. E é a nossa responsabilidade levar para a próxima geração, que é o que vocês estão fazendo, não só no ministério, mas na sua família também. Então, essa é a nossa família. Temos 4 filhos. Quem assiste o Paz Kids Online já conhece os nossos 4 filhos. A maioria das pessoas não sabe que são nossos filhos, mas é porque na época da pandemia não tinha outras pessoas para chamar, então eram os filhos mesmo. E a gente foi atrás, né? Então esse legado não é só da família Uber, gente. É de todos nós. Se você faz parte da Paz Church, é o seu legado. E é a sua responsabilidade de transferir esse legado para os seus filhos. Primeiro, tá? Eu sei que é Paz Kids Conference, mas primeiro é para os seus filhos. Aí, segundo, é para o Paz Kids. É para as crianças que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Então, é uma responsabilidade muito forte. É um privilégio maravilhoso, mas é uma responsabilidade. Que a Bíblia nos fala que é para a gente pregar o que Ele nos deu, né? O que nós recebemos de graça, dar de graça, né? E levar para a próxima geração. Aí vai ser o alvo da próxima geração, quando eles crescerem, para dar para a próxima geração. E da próxima geração para a próxima geração. Mas hoje nós somos os que estamos dando para a próxima geração. Amém? Então, eu vou falar de alguns valores, alguns legados que encaixam debaixo desse legado que transforma. Por que transforma? Por causa do sangue de Jesus. A gente só está seguindo o nosso mestre, não é verdade? A gente só está copiando o que ele fez. Então, o primeiro legado é focar na missão que Deus nos deu. Então, cada um de nós, Deus tem uma missão específica para cada um de nós aqui. E se você ainda não sabe, então busque a Deus, entre em jejum e oração, para Deus mostrar para você o que é que Deus quer que você faça. No Paz Kids, a gente já sabe, né? Mas se Deus tem também outra missão, se Deus tem algo para você, tem que saber o que é que Deus tem para você. E aí, focar naquela coisa que Deus te deu. Em Mateus 6,33 fala, mas busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, a gente aprende o que foi que Deus quer que eu faça da minha vida. A minha vida é tão passageira, gente. O outro dia eu estava no Kids, hoje eu estou aqui, eu sou adulta já. 48 anos, gente do céu, a vida é muito passageira, né? Daqui 20 anos eu vou ter 68 anos. Não, né? A vida é assim. Então a gente tem que focar, a gente não pode deixar distrações entrarem, né? E Instagram, e Facebook, e essas coisas que gostam de distrair o nosso tempo, o nosso dia a dia. Não, a gente precisa focar, sabendo que a nossa vida aqui é muito curta, é muito passageira. Então vamos focar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Né? Claro que a gente não vai fazer todos os ministérios do reino de Deus. A gente vai saber o que Deus chamou a gente para fazer, tá? Então, no caso do meu pai, esse legado, né, que meu pai também aprendeu do meu avô, era os ribeirinhos.
A gente pode mostrar o slide dos ribeirinhos, por favor? Essa é uma comunidade muito típica. Quem já conhece os ribeirinhos? Quem já... Ah, pronto. Então, se você vai lá, você vai amar o calor, porque aqui também é quente, né? E isso é uma casa super típica nos ribeirinhos. E meu pai foi chamado de Deus para ministrar aos ribeirinhos. Tá. Só que os trabalhos dos ribeirinhos eram muito longes da cidade. Então ele ia para uma comunidade e voltava. Ia para outra comunidade e voltava. Então ele estava sempre viajando. Aí um dia ele falou para minha mãe, Cristina, eu sinto de Deus da gente mudar para o barco. Porque o barco é grande, dá para morar, por que não? E aí vai ser mais fácil a gente supervisionar cada igreja que a gente vai começando nos ribeirinhos. E a minha mãe falou, barco, misericórdia. Minha mãe é americana, né? Nascida nos Estados Unidos e morava na Arizona, que é deserto, muito diferente do que o Rio, Amazonas. E ela teve que orar, Senhor, abre o meu coração, porque eu não quero. Ele dizia, e morar no barco? Na época éramos em 3 filhos, minha irmã Sara, eu tinha 7 anos, minha irmã tinha 8, eu tinha 7, e o bebezinho, o Josias, que hoje ele é pastor no Japão. Enfim, ela, tudo bem, Senhor, né? Legado de abnegação. E aquele versículo, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer meus filhos também, né, Deus? Todas as coisas incluem meus filhos, né, Deus? Deus? Amém. Então, tudo bem. A gente pode mudar para um barco. E essa é a foto, pode mudar para a foto do barco. Esse é o bendito barco onde moramos. Um tempo. E foi um tempo muito gostoso, na verdade. A minha mãe... Ela até fala que quando nós morávamos no barco, era até melhor, porque ela conseguia dar mais atenção para nós, os filhos, né? Na cidade, aquela correria e tal. Né? Eles eram os pastores fundadores da Missão Paz, então, né? Assim, correria. Mas no barco, não. No barco era horas e horas e horas, só olhando para nossa cara. Ela disse que foi um renovo espiritual até para ela diante de Deus, e foi um renovo para nossa família. Foi um tempo muito gostoso. Eu falei, olha, Deus realmente acrescenta todas essas coisas que eu nem sabia que eu estava precisando, né? Maravilha. Tá, antes de eu entrar no que o pastor pediu para me contar a história, mas antes de contar essa história, eu quero colocar o segundo legado. Vamos lá no próximo slide. Um legado de tempo de qualidade com a família. Quem aqui tem o dia da família? Que você dedica o seu dia da família com a sua família. Estou vendo algumas mãos, amém? Esse dia é o dia... E olha, todo mundo trabalha, a gente entende isso. Quando a gente fala dia da família, nem sempre é o dia todo. Talvez é uma refeição. Talvez é um bloco de horas. Mas esse bloco de horas... é para os seus filhos. O filho pode ter 3 anos de idade, pode ter 13 anos de idade, pode ter 23 anos de idade, pode ter 53 anos de idade. Mas é o seu bloco de horas. E se você pode fazer o dia todo, até é melhor. Para os seus filhos. Os meus pais faziam isso com a gente. Olha que meu pai era muito ocupado, viajando. Mas ele voltava... Eu perdi, vamos dizer, 1 mês, né, que seria 4 dias da família. Então, vamos sair no barco, já morávamos no barco mesmo. Vamos ir para a parte mais bonita Nós morávamos em Santarém do Pará, que era onde a água do rio Amazonas vinha aqui. Aí o Tapajós, a gente chama até de casamento das águas, né, que em inglês, não sei dizer em português. Onde reunia mesmo as águas, né? Então, a gente ia para essa praia, praias brancas, praias lindas, maravilhosas, e água bem clara, bem bonita mesmo. Inclusive, as pessoas que vão visitar a gente em Santarém falam, nossa, que coisa linda, paraíso. E realmente, é paraíso.
É tipo o Caribe do Brasil, é muito lindo lá. Aí, uma dica, viu? Férias. Enfim, então, quando ele não conseguia, que ele viajava tanto, não conseguia o dia da família, então ele montava esses dias e fazia uma semana todinha, que era só da família, né? Aí eu quero mostrar também, e por que esse dia da família? Olha só o que Malaquias 4:6 fala. Fala de Deus, né? Deus converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Então é de Deus, gente. É de Deus. Você está assim com o seu filho. Nós temos 4 filhos. E para a glória de Jesus, nós somos assim com os nossos 4 filhos. 21 anos. O Joshua tem 21. A Cristina tem 18. A Amanda tem 15. E o Abraão tem 12. E como é que se fica assim com alguém? Tempo de qualidade. E nesse tempo que você tem que ser intencional, nesse seu tempo com o seu filho. Não pode estar, agora é pra gente, aí vai no celular, vai respondendo mensagem. Não. Põe o celular onde você não vai nem ver. E você fica conversando, olha nos olhos do seu filho e fala, filho, fala comigo. E é impressionante. Eles querem. Você fala, não, mas Estela, eles não estão nem aí com a gente. Se eles não estão nem aí com vocês, isso quer dizer que precisa de mais tempo. Precisa de mais tempo de qualidade, né? É igual um banco. Você não vai para o banco sacar dinheiro se você primeiro não depositou, não é verdade? Se você deposita R$100, então você pode sacar R$100, não é verdade? Mas se você não deposita nada, você consegue sacar R$1.000? Não, você entra em dívida se você tentar sacar R$1.000 e você nunca depositou nada, mesmo com seus filhos. Se você nunca deposita tempo de qualidade, tempo de qualidade, tempo de qualidade, tempo de qualidade. E nesse tempo de qualidade não é para corrigir, não é para você falar, é para você ouvir, é para ele falar. E você ficar assim, uau, eu quero saber da sua vida, eu quero saber do que você pensa, do que você acha disso e daquilo e daquilo. Você gosta daquela coisa que os meus filhos gostam de videogame. Eu detesto videogame, né? Mas eles estão falando do videogame, eu tento entender. Legal, uau, sério mesmo? Olha. Né? A pastora Andréia fala muito sobre isso, a pastora do pastor Eve, né? Ela diz que quando a Priscila era criança, adolescente, ela levava ela para o shopping, porque a Priscila gosta de roupa, aí eles iam lá, só para vestir a roupa, para ver como é que ficava, tirava foto, e aí deixava lá. Era só para passar tempo com a Priscila, né? E quando eu ouvi ela dizendo isso, é exatamente isso, é só o que o seu filho gosta de fazer. Faça isso com ele, isso vai aproximar ele de você. Aí, não conte para eles, tá? Se você for filho adolescente, feche os ouvidos, tá? Você vai poder influenciar o seu filho. Aí, quando você precisa corrigir ele, quer saber? Ele vai aceitar. Aí, quando você fala para ele que ele precisa abanar o fogo do Espírito Santo, ele vai dizer, verdade, mãe, verdade. Preciso abanar o fogo do Espírito Santo. Mas se você não tirar esses tempos de momento preciosos com seu filho, ouvindo, com 3 ouvidos, sendo atencioso. Se você não fizer isso, aí você vê um problema, você tenta corrigir, você entra em dívida. É igual tentar tirar, né, sacar dinheiro sem depositar. Então, esse legado de tempo de qualidade com a família, onde Deus converte o coração dos pais aos filhos. Por quê? Porque é a nossa responsabilidade sentar e ouvir o filho. É nossa como pais. E você que é tia, tio, professor, né? Fazendo também com seus alunos do Paz Kids. Uau! Se você puder, né? Os seus filhos biológicos são sua prioridade. Mas se você também conseguir fazer isso, vai transformar a vida delas. Vai transformar, né? Então, isso traz a criança para perto. E lá no fundo, cada
Você pode dizer, não, meu filho está rebelde, está fora do caminho do Senhor. Ele pode estar, mas lá no fundo, ele quer aproximação da sua mãe, do seu papai. Papai. Para quem é papai, há uma carência de paz. Há uma necessidade de ter amor de pai, sabe? A gente conversa com os adolescentes, meus filhos são adolescentes. Eles falam. A gente fica com o coração partido. Mas não aqui, amém? Vocês que são pais, que são mães, vocês sabem se aproximar dos seus filhos. A minha filha ama comida japonesa. Quer saber? A gente vai lá no restaurante japonês. Mas isso é caro. Aonde é que você vai investir o seu dinheiro, então? Vai ser em maquiagem? Vai ser em roupa bonita? Vai ser em férias? Ou vai ser no seu filho, que desesperadamente precisa de você? Precisa do seu carinho, precisa da sua aprovação. Todo filho precisa da mãe ou pai que fala: filho, você lavou a louça tão bem, parabéns. Eu sempre soube, eu sei, eu falo de novo, que eu tenho os melhores filhos do mundo. É verdade, olha só como você lavou a louça, parabéns. Eu falo para os meus filhos, eu tento falar todos os dias para os meus filhos, todos, que eles são os melhores filhos do mundo e ponto final. No começo eles não me acreditavam muito, hoje já acredito, falo todo dia, há anos e anos. E principalmente quando eles fazem uma coisa legal. Arrumou a cama, parabéns, eu sabia que eu tinha os melhores filhos do mundo. Obedeceu o papai, parabéns, eu sabia que eu tinha os melhores filhos do mundo. São palavras de fé, mas Esther, você não conhece meu filho. Tudo bem, mas o seu filho tem alguma coisa de boa que você pode achar. Pode ser lá no fundo. Tem. Eu te prometo. Você achando aquela coisa boa. E você falando palavra de fé. E quando? Nesse tempo de qualidade. Nesse tempo de qualidade. Você vai ver aquela brotinha crescer e florescer. Então, esse legado de tempo de qualidade com a família. Só estou olhando aqui no relógio, porque eu tenho a mania de falar muito. Amém. Então, olha só, o próximo slide, por favor. Olha só, eu tenho essa foto no meu álbum. É uma das fotos que eu mais... porque meu pai já está no céu, né? Ele caiu do avião quando eu tinha 18 anos de idade. Mas olha ele aí. Aí eu estava, acho que com 7, 8 anos, eu estava chorando e ele estava me consolando. Ia me dar um segredo para me consolar. Para mim, essa é uma memória que eu guardo no meu coração para sempre, né? E os seus filhos vão guardar no coração deles também para sempre. Que vocês vão fazer isso para eles. Eles podem, como eu falei, eles podem ter 35 anos de idade. Talvez a forma é um pouco diferente. Talvez você não vai... Não, talvez. Mas abraços são necessários, viu? Abraços são necessários. Pode ter 50 anos de idade. Mas o filho precisa disso, amém? Então, tempo de qualidade é um legado que a gente tem. Mais um, a próxima foto. Olha só o que meu papai fazia. Ele amava esquiar e colocava a gente nos ombros e ia esquiando. E são memórias, né? A gente precisa gastar dinheiro, a gente precisa investir em memórias que vai construindo esse legado de tempo de qualidade, amém? Tá. O próximo legado, número 3, é de obediência e honra. Que todos os filhos precisam saber esse versículo. Efésios 6, 1-3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você. E você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, a gente ensina que não só obedecer, quando a mamãe fala, vai lavar a louça, filho, vai tirar o lixo, filho, mas com honra. É uma coisa obedecer. Tudo bem. Outra coisa é falar, claro, mãe. Isso é honra. Outra vez a mamãe nem falou, mas eu sei que ela quer, então eu faço. Isso é honra. E o que acontece com a criança que honra? Olha só,
2 promessas que Deus nos dá para que tudo corra bem. Filho, você quer que na sua vida tudo corra bem na sua vida? Ou você quer ter um monte de problemas? Um monte de gente falando mal de você, atrapalhando a sua vida? Né? É só você honrar a mamãe e o papai. Uau! E número 2, para que tenha longa vida sobre a terra. Você quer viver longo? E aqui que eu começo a minha história. Então, nós morávamos no barco, como eu estava falando. E um dia, um belo dia, a gente estava tendo esse tempo de qualidade com a família. A gente estava no rio Tapajós, que é um afluente do rio Amazonas, porque meu pai estava mesmo focando na gente. A gente estava aprendendo a esquiar sozinho, né? Tinha uma voadeira e primeiro a gente ficava no ombro dele, aí a gente ia aprendendo a esquiar. Só que a gente estava numa praia e o meu pai amava pescar tucunaré. E olha que aqui tem tucunaré incrível, viu? O pastor nos levou no restaurante, né, aqui. Nossa, tucunaré! E meu pai amava, ele pegava o arpão dele, ele mergulhava, tinha a máscarazinha. Aí ele pegava o tucunaré, aí amarrava aqui na cintura. Aí mergulhava de novo, pegava outro tucunaré, amarrava na cintura. Pegava outro tucunaré, amarrava na cintura. Ele voltava pro barco cheio de tucunaré, assim, uma saia de tucunaré. Aí, minha mãe nem tinha que, pensar no almoço, porque aí a gente colocava mesmo na praia mesmo, e já fazia o barbecue desse tucunaré, maravilhoso. E esse dia ele fez isso. Só que a minha irmã, sem querer, né, tinha 8 anos de idade, ela pisou numa brasa viva da fogueira, e estava com muita dor, gritando. Então levaram ela para o barco, e no barco nós tínhamos gelo, né? Então minha mãe colocou o pé dela no gelo, e aí começamos a viajar. Só que nosso cachorro, tínhamos um cachorro, começou a beber a água do pé dela. Então ela disse: Esther, me ajuda, pega mais água para o cachorro, porque ele está bebendo a minha água gelada. Aí a gente já estava viajando, tá? E meus pais estavam na frente do barco e a gente estava meio que atrás. Então eles não estavam vendo a gente. Porque o barco, aquela foto, né? É de 2 andares assim. Então eles estavam lá na frente, isso. Então meus pais estavam aqui na frente e nós estávamos nessa parte aqui. Aí mesmo onde tinha redes e tal. E aí eu falei: tudo bem, eu vou pegar lá. Então eu desci lá onde tinha os banheiros, aqui lá embaixo tinha os banheiros. Desci lá para pegar a água do balde. Só que eu vi que o balde estava sem água. Eu pensei: ixi, meu pai sempre fala, nunca joga o balde na água enquanto o barco está andando. Senão a correnteza te leva, né? Tinha 7 anos de idade, eu era pequena. Mas eu pensei: é só essa vez. É só essa vez. É uma emergência. Eu sabia que eu estava desobedecendo. Eu sabia. Mas é só dessa vez, é rapidinho. E a Sara está precisando dessa água. E eles não vão importar, eu vou desobedecer. Só essa vez. Aí que veio um legado, né? De obediência e honra. Que eu quebrei. Aí eu fui jogar, não deu outra. O barco estava indo muito rápido. Eu não era muito forte. E no momento que o balde tocou na água assim, eu já virei assim, dentro d'água. E tinha até a voadeira, que estava atrás do barco. Até quando eu fui para a superfície, assim, até a voadeira já tinha ido. E o pior é que eu não sabia nadar. O pior. E, de repente, eu comecei a chamar o papai, né? Em inglês, né? Porque família americana. Daddy, daddy, daddy. Mas o motor estava ligado. E o motor é muito alto, é muito barulhento, não tinha como ele me ouvir. Então, eu comecei a chamar por Jesus. E eu lembro que a minha mãe sempre falava... deixa eu só voltar um pouquinho. Vamos fazer para a próxima foto, rapidinho? Próxima foto. Isso.
Isso aconteceu antes que a minha irmã tinha... Olha os tucunaré. Dá para ver? Os tucunaré? Maravilhosos. Isso foi antes da fogueira, né? Então, olha só, de caju, é muito caju, é gostoso. Aí os peixes do meu pai. Aí tiramos, meu pai que tirou essa foto. Então, eu tinha 7 anos de idade. Eu sou a menina aí lá, para vocês à direita, né? Aí a minha irmã Sara, aí meu irmãozinho Josias. Então, o Arão achou essa foto de um balde só para mostrar para vocês. Não, antes de entrar nesse do balde. Tá, eu caí. Tá, caí. Minha mãe não tinha ideia que eu tinha caído na água. Não tinha ideia. E a Sara esperando a água dela, né? E meu pai dirigindo o barco. E esse dia era o dia de aniversário do noivado deles, alguma coisa assim. Então eles estavam lá namorando. E a gente não queria nem ver. Né? Então eles estavam lá na love deles. E a gente estava namorando, que eu digo assim, carinhoso, tá? Né? Aí... mas não estavam pensando que talvez uma menina ia cair na água. Ninguém pensava nisso, nem entrava na cabeça. Só que a minha irmã Sara, ela, depois de um tempo, tipo, a Esther se distraiu, né? Criança. Cadê minha água, Esther? Rápido, Esther, minha água. E eu não voltava. Aí ela chamando, Esther, minha água, você esqueceu. Não voltava. Esther! Depois de um tempão, a minha mãe, tipo, ouvindo a Sara gritando, né? Ela, então, vamos lá, vamos ver por que a Esther não está voltando, né? Talvez ela se distraiu mesmo. Aí a minha mãe foi atrás, ela foi, Esther, você esqueceu, vem. Aí ela foi procurando o barco todinho. A gente dormia no barco, né? Então tinha camas, tinha armários, tinha tantas coisas, e ela procurando, e eu nada. Aí ela começou a ficar desesperada. Esther, isso não é brincadeira, sai do seu lugar de esconderijo, você está escondendo da mamãe, não faça isso, isso é de verdade, sai agora. Eu não saía. Aí ela viu, aí ela voltou lá para o meu pai, a Esther não está com a gente, ela deve ter caído. Meu pai, não tem como ela ter caído. Não, procura de novo, a gente vai achar e tal. E ele foi já dando o ré do barco, né, para ver se voltava. E aí ela viu que a gente tentou fazer uma projeção dessa imagem, que vamos mostrar aqui, que é o balde. Ela viu o balde assim, sendo... Como é que chama quando o balde vai atrás? Arrastado, E ela, ai meu Deus, ela caiu. Aí entrou o pânico. E hoje, eu sendo mãe, eu entendo o que ela passou. Porque o rio Tapajós, sendo afluente do Amazonas, parece um mar, tá? Então, o lado, as árvores, quando eu caí na água, as árvores estavam desse tamanho assim, um lado na beira, e o outro lado desse tamanho assim. Então, parecia um mar. Não eram aqueles riozinhos, você vê que é riozinho, não. Enorme. Então, mas o que é o legado que a gente aprendeu? Inclusive, eu tinha 7 anos de idade, e eu lembro disso, quando eu caí na água, que é o próximo slide. O próximo slide, por favor. Um legado de louvar em vez de pânico. Eu lembro quando eu caí na água, eu comecei a chamar, né? Daddy. Aí eu lembrei, a mamãe sempre falou de nunca entrar em pânico. A gente tem que começar a louvar. Verdade. Então eu vou começar a louvar Jesus. Eu sempre gostava de cantar mesmo, eu amo até hoje cantar, né? A gente ama cantar, aleluia, 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 aleluia. É assim que eu me conecto com Deus, sempre foi assim, né? Então comecei a dizer, Jesus eu te amo, não sabendo nadar, não sabe. O que eu sabia fazer era meio que boiar nas minhas costas, assim, né? E eu vi que lá longe tinha uma casinha. Aí eu pensei, se eu nadar até aquela casa, aí eu vou correndo, porque estou vendo o barco desaparecendo, né? E o barco,
ia desaparecendo, ia ficando mais e mais. Tipo, ia ficando menor e menor e menor até desapareceu no horizonte. Eu pensei, não, mas se eu correr, né? Nadar até a beira, aí eu vou correndo na praia, aí eu chego no barco. Aí eu tentava, né? Tentava. E via que não estava dando certo, eu não estava indo em lugar nenhum, eu estava indo era com a correnteza. Mas pânico eu não entrei. Eu comecei a louvar. Porque minha mãe tinha me ensinado, tinha inculcado na minha cabeça. Quando você tem uma situação difícil, você vai louvar. Você vai cantar. A Bíblia fala que é o louvor que abre o caminho. Então, se você precisa de algum caminho aberto, você vai louvar. Eu amei, então vou louvar. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, né? E, gente, eu tenho que falar para vocês. A presença de Deus veio tão fortemente. Eu tinha 7 anos de idade, mas eu lembro até hoje que eu senti a presença tão forte dele. Detalhe. Eu sabia que eu estava na água por causa de desobediência, né? Então eu sabia. Eu falei, Senhor, se o Senhor me salvar dessa, eu vou pedir perdão do papai. Eu desobedeci o papai. E na verdade eu vou contar todos os meus pecados pro papai. Deixa eu me salvar dessa. E quando eu falei isso, eu senti não lembro de uma voz audível, mas foi tão real, que eu olhei para trás para ver quem estava aí. Eu não vi ninguém, eu só vi ondas, que eram muitas ondas. Mas Jesus falou comigo. Ele falou 2 coisas. Uma, você vai estar bem. Você vai estar bem. E 2, não te preocupe dos seus pais. Você vai ver eles de novo. E eu no meu coração, eu pensei, no céu. Mas tudo bem, eu vou estar bem. E uma paz veio sobre mim, que eu só continuava cantando. Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ai, eu te amo. E essa foi a primeira experiência. Não, segunda. Essa foi a segunda experiência. Não, foi a primeira. Não, segunda. Essa foi a segunda experiência que eu tive como criança com Jesus. E os nossos filhos precisam ter experiências com Jesus, não é verdade? Não é verdade? Amém, amém, amém. E foi tão forte, que o tempo passou assim, e eu só, nos braços de Jesus, eu só tentando chegar lá naquela casinha, vendo que não estava dando certo, mas eu não estava nem aí, que eu estava nos braços de Jesus, né? Mas quem sofreu mesmo foi minha mãe e meu pai, quando eles descobriram que eu não estava no barco. Eu queria só, nesse número 4, só lembrar, né, do Paulo e Silas. Não vamos voltar, isso. Mas só o versículo rapidinho. O que eles fizeram, né? Quando eles estavam na cadeia. Eles ficaram em pânico, será? Não. Eles louvaram a Deus. Isso serve como exemplo para nós. Que a nossa tendência humana é entrar em pânico. Especialmente hoje, né? Depois da pandemia, a crise de pânico está em auge, né? Mas a Bíblia fala que é para a gente louvar. Então, só lembrando aí como Deus trouxe grande livramento, né? Quando Paulo e Silas também louvaram em vez de entrar em pânico. Aí o próximo slide, só lembrando, e quem não sabe essa história, não tenho tempo agora de contar, mas vocês podem ler na Bíblia, mas com certeza vocês já conhecem essa história. É até 7h30, né, pastor? Tenho mais 1 minuto. 1 minuto, tô bem. E aí, número 5. Isso é a parte que eu vejo a minha mãe como heroína. Minha mãe, gente. Uma vez que vocês conheçam ela um dia, a pastora Cristina, ela é missionária no Japão. Ela é heroína. Por quê? Ela não reclamou do meu pai. Lembra que ela não queria morar no barco. Quem aqui é esposa? E você obedeceu seu esposo, aí deu errado. Estou vendo algumas pessoas rindo. A minha mãe sempre falou comigo, até como eu sou esposa hoje, né? Não, se você obedecer o seu esposo, Deus vai dar um jeito. Até, claro, se ele estiver errado e eu não concordar com ele, a gente leva para os nossos líderes. Nós temos isso na Paz Church, glória a Jesus. Todas as esposas falam glória a Jesus. Né? Mas a minha mãe,
Isso é que eu tanto admiro dela. Ela poderia ter dado na cara do meu pai naquela hora, que eles estavam desesperadamente olhando, me procurando. Meu pai com os binóculos, ele disse para minha mãe pegar a direção, né? E como eu falei, é um mar aberto, né? E eles não estavam prestando atenção para onde iam, eles estavam namorando, né? Estavam de férias. E de repente agora, tentar achar uma criancinha, tentar achar, e eu só estava com o meu maiô azul. Eu não tinha colete. Que chique, colete. Né? Eu não tinha nada, era só o meu maiorzinho azul. E eles, nossa, depois de um tempo, porque passou horas, gente. Depois de um tempo, a minha mãe só estava pedindo para Deus achar o corpinho. Senhor, que eu possa achar pelo menos o corpinho dela. Porque pode que piranha pegue, pode que, sei lá, fique inchado, sei lá, né? E lá não se pode recorrer, né, à marinha, recorrer a, sei lá, helicóptero. Não tem nada. É você e Deus e bênção, né? Então, mas ela não colocou na cara do meu pai. Ela disse que ela queria. O inimigo colocou aqui na cabecinha dela. Eu falei que não era para morar num barco. Na cabeça dela. A gente está jogando fora nossos filhos. Na cabeça dela. Mas em vez dela aceitar isso para o papai, ela só louvava, chorando, louvando. Senhor, te louvo, Senhor, te louvo, Senhor, te louvo, Senhor, eu confio no Senhor. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito. E ela amava a Deus e o propósito dela era alcançar os ribeirinhos, né? Então tudo vai se tornar para o bem. Pronto, ponto final. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Aí ela teve um momento com Deus, com Jesus, onde ela viu uma visão de Jesus me segurando nos braços. E ela disse, Jesus, eu sempre queria dar o meu melhor para o Senhor. Se a minha filha é algo que o Senhor requer para que os ribeirinhos sejam alcançados, então o Senhor tem a minha filha. Eu te amo, eu te amo, eu te louvo. Mas então ela é sua. E ela sentiu que era Jesus falando, eu estou segurando a sua filha. E ela sentiu, né, que eu já estava no céu. Mas a verdade é que Jesus estava me segurando. Só que eu ainda estava na terra, na água. Aí tá. E como eu falei, passou muito tempo. Eu queria mostrar, e também, né, 1 Tessalonicenses, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Quando a gente louva, quando a gente dá graças, mesmo quando a gente só vê o diabo na nossa frente, ele tem que fugir de nós. Os planos dele não são prósperos nas nossas vidas, quando a gente fica louvando a Deus. É incrível isso, gente, é incrível. A nossa tendência humana é ficar com medo, né, e reclamar. Mas o legado que Jesus vem nos ensinando, que nós temos, é de, como eu falei, não entrar em crise, não ficar em pânico, mas louvar e confiar. Tem a foto da água, eu queria só mostrar a água. Você colocou a foto da água? Aí, olha só, gente, imagina uma criancinha de 7 anos tentando sobreviver numa água. Porque o papai pegava o binóculos assim, mas era só espuma de água que ele via. Espuma. Será que é isso? É ela? Não é só espuma. Ela? Não é espuma. Era muita espuma, muitas ondas. E por isso que ela pedia para Deus, só o corpo dela. Então, Senhor, que o Senhor pudesse só me dar o corpo dela, para eu poder enterrar. Graças a Deus, eu só choro porque eu sou mãe hoje. Eu sei o que a minha mamãe passou. Mas aí eles viram a praia original, onde a gente fez o churrasco dos peixes, né? Ela falou, a gente passou por ela. Vamos voltar e tentar outra rota. E meu pai falou, não, vamos mais um pouquinho. Aí de novo o inimigo.
Eu já obedeci ele. Eu já estou nesse barco abençoado. Maldito, abençoado. E ele está me falando para obedecer de novo. E outra vez, a minha mãe foi heroína. Ela falou, tudo bem. Gente, ela é heroína. E ela conta, quando ela conta essa história, ela fala que depois de 2 minutos, depois do papai ter dito, não, vamos só um pouco mais. Depois de 2 minutos, o meu pai viu, porque eu estava nas minhas costas, né? Eu estava assim, tentando chegar naquela casinha. E eu tinha visto o barco desaparecer. Mas como eu estava louvando a Jesus, eu estava na presença de Jesus, eu não ouvi o barco voltar. E quem conhece barco, sabe de água, você ouve aquele som de motor, né? Você ouve na água. Eu não ouvi nada. Eu só sei que de repente, do nada, eu ouço uma voz, que era minha irmã. Sai do meio! Eles estavam quase em cima de mim, eu lá, aleluia, Jesus, eu te amo, Jesus. Aí, sai do meio, ai, sai do meio. Aí jogaram um salva-vida, né, que tinha uma corda, jogaram, me pegaram. E meus pais não conseguiam parar de chorar, de gratidão. Não fazia parte do roteiro eu chorar, tá? Eu peço perdão. Mas foi um milagre. Foi um milagre. Eu falo para os meus filhos, gente, vocês estão aqui por causa do milagre. Eu estou, mas vocês também. Então, quando você conversa com a minha mãe sobre isso, ela fala que, né, realmente, Esther, Jesus estava segurando você, mas é porque ele desceu, estava na água, né, você não teve que sair. Então, esse é o legado que você carrega. Fala comigo, eu carrego um legado que transforma. E por que transforma? Não precisa repetir isso. Por que transforma? Porque é a abnegação. É a gente dando a nossa vida, colocando nas mãos de Deus e deixando Deus fazer os milagres nas nossas vidas. Depois desse dia, a minha mãe me via diferente. Né? Ela dizendo ela, tá? Que ela diz, ela via até os... Ai, que eu reclamava, que eu era nhenhenhé e tal. Depois disso, ela via as qualidades em mim, né? De repente. Interessante, né? Quando a gente vai perder algo, a gente vê as qualidades. E outra coisa eu quero encorajar, né? Para os nossos filhos, vamos sempre elogiá-los, ver as qualidades neles. E vamos ter esse valor, né? Vamos voltar só para os valores rapidinho, valores que transformam. Então, primeiro, um legado de foco na missão que Deus nos deu. Isso. Aí o segundo, um legado de tempo de qualidade com a família. Aí o terceiro, um legado de obediência e honra, que eu quebrei, quase morri. E eu falo para os meus filhos, olha, quando a gente não obedece, é muito perigoso. Né? Quarto, o legado de louvar, em vez de entrar em pânico. E o quinto, o legado de confiança, em vez de reclamação. Que a minha mãe foi anja, né? Em cumprir isso.